Bem, vamos fazer mais uma rodada. Quero introduzir aqui a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje. Ele diz que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, mas que o problema é a classe política. Em evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Bolsonaro também disse que gostaria que a imprensa brasileira fosse isenta e voltou a defender a necessidade de uma reforma da Previdência, como a gente disse agora há pouco, apontando que pode ser, abre aspas, salgada para alguns, mas visa combater privilégios. Vamos lá, Vera, vejo você levantando a mão aí. A imprensa faz muito mais pela reforma da Previdência do que o senhor, presidente. Diuturnamente, editoriais de jornais, campanhas como a da Jovem Pan, reportagens mostrando o fundo do poço fiscal, entrevistas com a capaz equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Tudo isso é no sentido de evidenciar a necessidade da reforma da Previdência, diferentemente do senhor, que brinca de passar texto de corrente de WhatsApp, dizendo, eu só repassei, como se isso não implicasse responsabilidade, como se o presidente da República, ao propagar um texto dizendo que é excelente e que deve ser lido até para considerações futuras, não estivesse endossando o seu conteúdo. O senhor faz vídeos com um pastor ungindo o senhor, dizendo que é em nome de Deus. Qual é o sentido do presidente da República se dedicar a esse tipo de atividade? E é todo dia. É em viagem ao exterior, dando bicuda em jornalista, é aqui repassando esse tipo de texto, é investindo diariamente contra o Congresso, em vez de negociar com ele, convencer os parlamentares da necessidade das pautas. Aliás, muitas das quais eles já estão convencidos. O deputado Marcelo Ramos também falou disso. Não é o centro o empecilho à aprovação das reformas. A gente vai aprovar as reformas. O partido do presidente é que também se dedica diariamente a brigas ridículas, brigas cafonas, como a de duas deputadas que passaram o fim de semana dando bicada no Twitter, uma chamando a outra de burra, a outra chamando a outra de incompetente, uma delas sendo líder do governo e a outra uma das deputadas mais votadas, ambas do estado principal do país, que deveriam estar trabalhando pela reforma da Previdência e não pagando esse mico nas redes sociais. Então, falar da imprensa é um truque que também ele já está bastante gasto e acho que as pessoas não engolem mais. A imprensa, e nós aqui neste programa, inclusive, sabe da necessidade da reforma da Previdência, advoga pela necessidade da reforma da Previdência, cobra, inclusive, celeridade nessa tramitação. As comissões estão agindo dentro do possível, mas não sabe por que não se pode votar hoje a reforma da Previdência? Não é porque a imprensa não quer, não é porque o Centrão não quer, é porque o governo não tem voto. Não tem voto na comissão, não tem voto no plenário, não tem voto na CCJ do Senado, não tem voto no plenário do Senado. Daí a colocar a culpa só no Congresso é uma simplificação barata, mesquinha, que não resolve o problema, ela é totalmente obscurantista e ninguém está comprando, a população não está comprando. Além dos convertidos, daqueles fanatizados que acreditam em teorias da conspiração, não cola essa história de um Congresso malvadinho que não quer aprovar a reforma da Previdência pelo simples fato de que ele está discutindo a reforma e que pode até aprovar uma reforma que não seja do governo. Então, cabia ao governo pôr seu pessoal no lugar, agir com responsabilidade e passar a liderar esse processo. Cabe ao presidente passar a liderar esse processo em vez de ficar com mimimi que não cola e que não tem nenhuma relação com a realidade. Vamos lá, girando. Você agora, Andreasa. Pois é, eu queria retomar o raciocínio, porque a gente pode e deve considerar essa convocação para o dia 26, manifestação oficial, né, a favor do governo, contra o parlamento, contra o Congresso, uma loucura e uma irresponsabilidade. Eu acho uma grande responsabilidade. Mas a gente tem que levar a sério, exatamente pelo que eu estou descrevendo aqui. Trata-se de uma convocação oficial. O governo do Brasil está por trás da convocação, dessa mobilização contra um poder da República. Publicamente contra um poder da República. Os filhos do presidente estão nessa campanha. Se eles estão nessa campanha, é o presidente que endossa. Vamos lembrar do textinho que ele, Jair Bolsonaro, divulgou na sexta-feira e do qual tratamos aqui.
Em que lugar o presidente se coloca ali? Naquela ocasião, já falávamos aqui da manifestação do dia 26 e que o método de ter divulgado aquele texto indigente seria se colocar num lugar tendo em vista o dia 26. Que lugar é esse? O de vítima. O presidente da República fomenta uma manifestação desde um lugar de vítima, aquele em que está impossibilitado de governar graças ao establishment. Tem uma roda isso aí, né? Eu escrevi sobre isso também, já falei aqui. É o governo que forja inimigos, que fabrica crises, investe no confronto, se faz de vítima e aí convoca uma manifestação contra aquilo que criou, artificialmente. É nesse lugar que estamos. Então, assim, manifestação, cada um faz a sua, é livre. Mas a gente tem o papel aqui de alertar para a gravidade adicional que há aí. Manifestação contra os não sei o quê, contra aquilo, cada um faz a sua, inclusive contra o Congresso, quer pleitear o fechamento do Congresso, é uma barbaridade, mas que o faça. Nesse caso, no entanto, tem o estímulo do senhor presidente da República. E isso é gravíssimo. Veja que ele dobrou a aposta hoje. O problema do Brasil são os políticos. O problema do Brasil é uma lista imensa, mas o principal é incompetência, é incapacidade de gestão, é demagogia barata, é um histórico asqueroso de populismo. Esse é o problema do Brasil. Este é o problema do Brasil. E aí, a gente chega nessa posição em que as pessoas estão assim, né? Aquele textinho sexta-feira tratava disso. O presidente assumiu compromissos durante a campanha eleitoral. Ganhou, foi eleito. Então, por causa disso, o parlamento, como se também não tivesse sido eleito, tem a obrigação de carimbar o desejo do governo. Como se nós estivéssemos, sei lá, no império. E não é assim. Mas é o que está por trás desse ódio à política. Durante os últimos meses, minha gente, o bolsonarismo, com o aval do presidente, tem cultivado, já era assim na campanha, mas alcançou o estado da arte, o ódio à atividade política. A joia da coroa do bolsonarismo na criminalização da política é o tal lugar em que se colocou o conceito, a definição de articulação política, no lixo, como se fosse um crime. Chegamos a este momento agora. Nós já estamos desde 2012, 2013, numa crise econômica depois, mas antes de tudo política, de convivência, de ambiente social profunda, e agora, com o aval do governo, eu não esperava outra coisa, aprofundamos esse buraco, aprofundamos essa crise. O grau do afundamento, no entanto, está na mão do Congresso, que é, nesse momento, goste ou não, o poder moderador da República. Aquele capaz de equilibrar as coisas. Eu falei aqui, já escrevi, está em curso com a adesão do mercado, uma espécie de parlamentarismo informal. A Vera fez alusão a isso. O parlamento vai reagir a essa manifestação, a esse tipo de ataque. Como? Tocando uma agenda própria. Eventualmente, apartando, não sem reação, essa é uma equação dolorida, vai haver muito sangue, apartando o governo Jair Bolsonaro dessa conta, mas tocando uma agenda essencialmente econômica, com o que eu costumo chamar de governo Guedes, uma agenda enxuta econômica para, pelo menos, minimizar o problema econômico brasileiro. O Congresso tem a chave da porta que bota o presidente para fora. Não é uma briga boa de se comprar. O lugar que a gente defende aqui é das instituições republicanas, do equilíbrio, da ponderação entre poderes. Esse negócio de passar trator, na verdade, passar caminhão sobre Congresso, sobre Supremo, aqui neste programa não prospera e a gente acusa. O Mourão falou lá atrás de autogolpe. O que se pretende aí é um autogolpe. Investimento no caos para enfraquecer as instituições. Aqui não. Vamos lá, Alexandre, você, mais uma rodada. Bom, eu queria citar aqui o próprio presidente Jair Bolsonaro, vou dar aspas para ele, na declaração que ele deu hoje de manhã na Firjan. Ele estava num evento com a presença do governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro e com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. E ele disse o seguinte, que o Brasil é um país maravilhoso, tem tudo para dar certo, mas o grande problema é a nossa classe política. É nós, Witzel, é nós, Crivella. Sou eu, Jair Bolsonaro, é o parlamento em grande parte, a Câmara Municipal, é a Assembleia Legislativa. Nós temos que mudar isso. Então, são palavras do presidente hoje de manhã.
Eu, sinceramente, queria entender o que ele quer dizer com isso. Quer dizer, tá tudo errado, estão todos errados, ele se coloca, ele diz que ele também está errado, que é um país maravilhoso e que a classe política está, em tese, abaixo do que seria o país maravilhoso. Ele coloca o governador, o prefeito, as assembleias, a Câmara e ele. Então, qual é a solução, né? Quer dizer, se está tudo errado, se todos os políticos estão errados, inclusive ele com 5 meses de mandato que acabou de entrar, o que é para fazer? Eu sinceramente gostaria de entender. Acho que ele podia esclarecer. Eu não quero ter nenhuma conclusão precipitada antes que ele esclareça o que ele quis dizer. Eu posso até imaginar, mas ele deveria pelo menos estender mais, já que ele é o presidente da República, é o líder, o recém-eleito, ele é o chefe do executivo, podia nos esclarecer melhor o que ele quer dizer com esse negócio que o problema é nós, né? Quer dizer, qual é e principalmente se o problema é a classe política, qual é a solução que ele sugere para resolver esse problema, porque ele depois complementa dizendo nós temos que mudar isso aí. Porque tradicionalmente eu via muito um discurso na esquerda de achar que o problema era o sistema, o problema era o mecanismo, o problema existe, a política era uma grande máfia, um clube de bandidos que se reuniam para se locupletar, para se beneficiar, para roubar dinheiro da população e, em tese, a democracia não estaria totalmente aparelhada para lidar com isso. Então, por isso que seria necessário derrubar o sistema e chegar ao paraíso na terra socialista, etc. e tal. Agora, para um candidato, quer dizer, para um presidente da República, né, ex-candidato, que vem de um campo anticomunista, esse discurso me lembra um pouco essa história de ser contra o mecanismo, de ser contra o sistema. Então, acho que fica uma dica ou para o presidente ou para os seus interlocutores de ajudar a esclarecer melhor o que é esse tal, ou establishment, o que é esse clube que está impedindo o Brasil de avançar. Tem nomes? Quem são essas pessoas? O que elas estão efetivamente fazendo? E com provas a gente vai atrás dessas pessoas, vamos entender o que está acontecendo. Em princípio, me parece muito estranho. As instituições democráticas no país estão funcionando, ele, por exemplo, foi eleito, apesar de, por exemplo, muitos dos seus apoiadores, na época da eleição, suspeitavam das urnas eletrônicas, por exemplo, e as urnas eletrônicas registraram 57 milhões de votos para ele no segundo turno. Então, pelo que eu estou vendo e até onde eu chequei, as instituições democráticas estão funcionando com todas as falhas e com todos os problemas normais de instituições humanas imperfeitas e falíveis, mas não a ponto de fazer uma condenação geral do sistema. Então, desde sexta-feira a gente tem, claro, isso já aconteceu outras vezes, mas de sexta para cá a gente vê um discurso que vai contra a institucionalidade, de certa forma. Claro que de uma maneira ainda velada, não tão direta, mas a gente precisa entender melhor, primeiro, que diagnóstico é esse, quem são os culpados, que problemas eles estão gerando e qual é a solução que o presidente nos sugere.